Foi. Então, ó, a termoquímica, ela é um ramo da termodinâmica que se ocupa com a liberação e a absorção de calor durante uma transformação. Toda reação química, ela vai envolver energia. Até porque toda reação ocorre em uma transformação. E essa energia, ela pode ser liberada ou absorvida. A gente tem que ter isso em mente. Só que quando a gente fala de calor, a gente tem que entender o conceito de calor. Quando a gente está falando de calor, diretamente nós estamos falando de temperatura. Então, vamos colocar aí como exemplo dois corpos. Eu tenho aí o corpo A e o corpo B. Corpo A com 50 graus, corpo B com 10 graus. A partir do momento que esses corpos que estão isolados, eles entram em contato, vai haver ali uma reação entre eles. A partir do momento que eles entram em contato, vai haver uma transferência de calor. Então, esse calor transferido é para quê? Para manter o equilíbrio entre os corpos. E aí, como que mantém esse equilíbrio? O corpo que está em maior temperatura vai transferir calor para o corpo que está em menor temperatura. Então, a transferência aí de energia entre esses dois corpos, que têm temperaturas diferentes, que é o que a gente denomina como calor de energia. Até aqui, tudo bem? Sim. 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 Maravilha. Então, continuando. Então, ó, toda reação que envolve ou liberação ou absorção de calor vai envolver interação da energia com a matéria. E essa interação da energia com a matéria, ela promove ou formação ou ruptura de ligações, assim como mudança de estado físico. Então, vocês devem lembrar aí daquela mudança de estado físico em que eu tenho lá sólido passando para líquido, líquido para gasoso. Aceitando alguém que está chegando aí. E inversamente, gasoso passando para líquido, passando para sólido. Toda reação que eu transformo de gasoso para líquido e de líquido para sólido, essas reações irão liberar calor. Assim como a absorção de calor é no sentido que inverso. Eu vou absorver calor, o gelo ele absorve calor do meio para a passagem para a mudança do estado físico, para o líquido, de sólido para líquido. E aí, quando a gente fala desses dois processos de absorção e liberação de calor, a gente está falando aí de dois conceitos importantes da termoquímica, que são os processos exotérmicos e os processos endotérmicos. Então, os processos exotérmicos, a gente define como os processos que liberam calor, que são as reações que ocorrem com liberação de calor. Assim como os processos endotérmicos são aqueles processos que ocorrem com absorção de calor. Só que para a gente estar falando a todo tempo de liberação e absorção de calor, a gente tem que ter mais três conceitos em mente, que seria sistema aberto, sistema fechado e sistema fechado e isolado. Então, ó, para a gente falar de sistema, o que é um sistema? É o alvo de estudo, é o que nós estamos analisando. E esse sistema, ele tem uma vizinhança. Então tá, vamos lá. Exemplo, eu tenho um copo de água. Então, o meu sistema
é quem? O copo de água. Eu vou colocar esse copo de água dentro do congelador. Quem é o meu sistema? O copo de água ou o congelador? Vou chutar que é o copo de água. Perfeito, é isso mesmo, é o copo de água. E a minha vizinhança vai ser o congelador. Ficou claro o que seria sistema e o que seria vizinhança? Então, sistema é o meu alvo de estudo. Vizinhança é onde se encontra o meu alvo de estudo. E aí, quando eu falo de sistema aberto, sistema fechado e sistema fechado isolado, eu falo de sistema aberto, ocorre troca de matéria e energia do sistema com a vizinhança. Exemplo, coloquei uma panela de água para ferver. Aberta, minha panela está aberta. Isso significa que, passado algum tempo, eu vou ter a mesma quantidade de água ali? Não. Por quê? Eu perdi matéria. Perdi matéria para quem? Para a vizinhança. E calor também. Quando eu falo de sistema fechado, eu digo que não há troca de matéria, apenas de calor. Eu tenho uma garrafa de água fechada e está gelada. Passado algum tempo, eu vou ter a mesma quantidade de água. Só que ela vai continuar gelada? Não. Então, trocou o quê? Calor. Agora, quando eu falo sistema fechado e isolado, não troca nem matéria, nem energia. Exemplo, garrafa térmica. Se eu coloco lá uma determinada quantidade de água, de café quente numa garrafa térmica, passado algum tempo, eu vou ter a mesma quantidade e o meu café vai continuar quente. Sim? Perfeito. Perfeito, maravilha. Então, continuando. Então, quando a gente define processo exotérmico, são aqueles processos que liberam calor para o ambiente e vai transmitir essa sensação de aquecimento. Então, aquelas coisas que a gente não pode esquecer, processo ex a gente joga fora, é fora para, a gente libera calor. Assim como o processo endo é dentro de, absorve calor do ambiente para o sistema. Então, nas reações químicas ocorrem tanto a ruptura como a formação de ligações intermoleculares. Quando a gente diz que a energia é absorvida, é para a ruptura das ligações reagentes, e quando a energia é liberada, é para a formação de ligações do produto. E aí, esse saldo energético entre elas indica se o processo libera ou absorve energia. A gente vai trabalhar muito esses conceitos de ruptura de ligações e formações das ligações quando a gente começar a calcular a variação da entalpia. Então, exemplos aí de transformações exotérmicas e transformações endotérmicas. Transformações exotérmicas, eu tenho aqui, carbono sólido mais oxigênio gasoso formando CO2 mais calor. O que eu estou querendo dizer aqui no exemplo da queima do carvão? Primeiro, reações de combustão, que são aquelas que ocorrem em presença de O2, sempre serão exotérmicas. Olá, Klinger, bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo. Segundo, olha a posição do calor na reação.
O calor nessa reação, ele está como produto. Isso determina para mim o quê? Quando eu analisar uma reação química em que o meu calor ele esteja no produto, eu vou classificar essa reação como uma reação exotérmica. Assim como as reações endotérmicas, reparem onde que está a presença do calor. Reagente ou produto? Produto. Ah, peraí, está onde mesmo? Reagir. Nos Aquela de reagentes. cima? A de baixo. Ah, tá. Tá? Reações Confundi. endotérmicas. Tá certo? Então, as reações endotérmicas, a gente tem que observar o seguinte: opa, onde está o calor? Calor vai estar nos reagentes. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai chegar lá na frente, em equilíbrio químico, em que um dos fatores que irão afetar o equilíbrio é a temperatura. E a questão, ela não vai informar para a gente aonde que vai estar o calor. A gente que vai ter que analisar, opa, se é uma reação exotérmica, o calor da reação está no produto. Se era uma reação endotérmica, o calor da reação está no reagente. Então, a gente vai ter que ficar atento aí a essas observações. Continuando. Só que, quando a gente fala de calor, 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 em termoquímica, essa energia aí na forma de calor, a gente define como entalpia de uma substância. E essa entalpia é o conteúdo energético, é o total. E a gente não define como entalpia da substância, e sim como a diferença da entalpia em uma reação química. E aí a gente começa a brincar de cálculo de variação de entalpias, porque é muito tranquilo, né? Como se fosse uma brincadeira aí mesmo. Então, aqui, ó, quando a gente determina variação da entalpia, esse valor de ΔH que vai indicar para a gente se o calor foi liberado ou absorvido durante uma reação química realizada a pressão constante. E aí, como que a gente calcula essa variação de entalpia? Vai ser sempre igual entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Sim, até aqui? Sim. Ok. Tá fácil, gente. Vocês lembram disso? Uhum. Lembro. Perfeito. Sim. Então, ó, quando eu tenho uma reação exotérmica, a gente tem que saber o seguinte, que a entalpia dos reagentes, ela é sempre maior do que a entalpia dos produtos para ser exotérmico. Então, tá aí, ó. Se a minha entalpia dos reagentes ela vai ser maior do que a entalpia do produto, então, quando eu calcular a variação da entalpia, em que a entalpia do produto menos a entalpia dos reagentes, eu vou ter aí uma variação da entalpia menor que zero, negativa, né? Se é negativo, o que a gente faz? Libera, manda embora. Então, são as reações que a gente define como reações exotérmicas. As reações endotérmicas, a entalpia do produto, ela vai ser maior do que as entalpias dos reagentes. E aí, a variação da entalpia vai ser positiva, maior que zero. Simultaneamente, vai ser as reações que ocorrem com a absorção de calor. Então, tá aí um exemplo de reação endotérmica,
onde eu tenho aí a formação do óxido de nitrogênio. Também tenho aí uma reação exotérmica, outro exemplo, que é uma reação de combustão, de formação do CO2. E aqui mais um exemplozinho aí para a gente observar de formação da água. Então, o que eu tenho? Que a reação aí de formação da água libera 285,8 kJ por mol. É uma representação gráfica aí da diferença dos níveis de entalpia da reação de obtenção da água. Quando a gente tem esses gráficos, o que a gente tem que analisar nesses gráficos? Primeiro, no eixo Y aqui, ó, a entalpia versus o caminho da reação. Então, aqui, de acordo com o gráfico, está me mostrando que os meus reagentes são quem? Hidrogênio gasoso e oxigênio gasoso. Está lá, ó, início da reação, formando, que é o caminho da setinha, formando a água líquida, que vai ser o meu produto final da reação. Então, exemplozinho aí, ó. Analise a figura abaixo, assinale verdadeiro ou falso nas proposições, com base na reação química de combustão do gás hidrogênio. Então, primeiro, ocorre liberação de calor, ou seja, o processo ele é exotérmico. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Ótimo. Segundo, ocorre a absorção de calor, ou seja, o processo é endotérmico, falso. Segundo, os reagentes ganham calor ao se converter em água. Falso. Eles não ganham, eles liberam calor. O outro, o calor envolvido na formação de 180 gramas de água é de 2.416 kJ. Verdadeiro ou falso? Só uma dica. A água, como eu tenho aí no gráfico 1 mol de água, eu tenho 18 gramas. Assim, eu posso falar um negócio? Pode? Eu acharia que era menos 2.416 kJ liberados, não 2.416 kJ em si. Não, então, mas é por que não é menos? Porque ele coloca como calor envolvido. Ele não diz se foi liberado ou absorvido, Cleide. Então é verdade. É verdade, tá? Então, quando ele só fala assim, calor envolvido, ele não está definindo o que ocorreu ali. Então, é verdade, tá? Então, se eu aumento aí a quantidade de água em 10 vezes, o calor também ele vai ser aumentado na mesma proporção. Então, é verdadeiro. E a entalpia dos produtos é maior do que a entalpia dos reagentes. Falso. Falso, tá? Porque para ser reação exotérmica, a entalpia dos reagentes ela deve ser maior do que a entalpia do produto. Próximo. Da transformação aí do óxido de ferro em ferro metálico, segundo a equação acima, assinale verdadeiro ou falso. É uma reação endotérmica. Verdadeiro? Verdadeiro. Eu sei que é endotérmica, porque o meu calor ele está nos reagentes. Tá? Isso. Está sendo absorvido. Isso aí, perfeito. Segundo, é uma reação exotérmica falso,
Terceiro, a energia absorvida é de 491,5 quilojoules. Verdadeiro. Verdadeiro. E a outra é falsa. E aí, bem parecida, aí o próximo exemplo é uma reação endotérmica. Verdadeiro ou falso? Falso. Verdadeiro. Por quê? É verdadeiro porque os Tá produtos negativo estão no reagente. perdendo, no caso, né? Perfeito, Léo. Está negativo nos produtos. Nos Tá? produtos. Então, fiquem atentos também ao sinal. Porque para ser reação exotérmica, o produto ele tem que liberar calor, então tem que estar positivo, liberando calor do sistema para o ambiente. Esse negativo está determinando para mim que esse calor está sendo absorvido do ambiente para o sistema. Então, é verdadeiro, é uma reação endotérmica. Entendeu, Maevo? Que pra mim, quando era negativo, era de liberar. Aí ficou confuso e bugou. Sim, é de liberar, Maevo. Mas quando? Quando eu coloco aqui, ΔH é igual a menos 491,5. Eu não coloquei aí o ΔH, eu coloquei o calor, a questão quer dizer, colocou o calor dentro da reação. Entendi. Tá? Então, próximo ali é uma reação exotérmica, é falso. A energia absorvida é de 491,5, verdadeiro. Energia liberada é falso. Aí ele diz que a entalpia do produto é maior do que a entalpia dos reagentes. É verdadeiro. Falso. Verdadeiro. Verdadeiro. Endotérmico. É endotérmico. Endotérmico. Isso. Para ser endotérmico, a entalpia dos produtos tem que ser maior do que a entalpia dos reagentes. E ΔH maior que zero também é verdadeiro, porque todas as reações endotérmicas, o calor é positivo. Beleza? Sim? Sim. Dúvida, gente? Não, entendi. Não? Então, ótimo. Então, os fatores que irão influenciar aí no valor da variação de entalpia. Então, existem fatores que durante uma reação química acabam influenciando no valor de ΔH. Então, primeiro exemplo, estado físico. Variação de entalpia, ela vai depender do estado físico dos reagentes e produtos. Como exemplo, eu coloquei a água, mas a gente tem por convenção que a entalpia das substâncias no estado vapor vai ser sempre maior do que a entalpia no estado líquido, do que a entalpia no estado sólido. Isso aí está diretamente ligado à espontaneidade de uma reação, tá? Que qual é o fator determinante para a espontaneidade de uma reação? A temperatura. E a temperatura, ela influencia diretamente no estado físico aí da substância. O estado holotrópico. Então, a variação da entalpia. Ai, não acredito. 10 minutos. Se tombar, vocês voltam? Sim, é só clicar de novo no link. Só clicar de novo no link, tá, gente? Tá, o slide. Oi?
Pode voltar o slide rapidinho? Aqui? Isso. Ah, tá, pode passar. Estado holotrópico. Estado holotrópico, a variação de entalpia vai assumir valores diferentes conforme o estado holotrópico dos reagentes e produtos. Quando a gente fala de estado holotrópico, a gente está falando de fenômenos associados à ocorrência de um mesmo elemento em distintas formas denominadas, que é o que a gente determina como variedades alotrópicas. E geralmente essa alotropia ocorre devido ao quê? A diferentes estruturas cristalinas. Então, por exemplo, eu tenho lá carbono grafite, carbono diamante e carbono fulereno. Tenho oxigênio molecular e tenho ozônio. Enxofre rômbico, enxofre monoclínico, entre outros. Então, aqui, por exemplo, alótropos do carbono. Eu tenho aí o carbono grafite, diamante e fulereno. Primeiro, eles eram diferentes em aspectos físicos, visuais, né? O diamante duro, incolor, valioso, o grafite escuro e quebradiço. Depois percebeu-se que, além dos visuais, o que era diferente era o que era a estrutura cristalina. Então tá aí, ó, o fulereno, que surgiu um pouco depois da descoberta do carbono diamante, que foi obtido em altas pressões e altas temperaturas. Nós temos aí o novo alótropo, que é muito utilizado em nanotubos de carbono, que é o que as empresas aí de chip estão em alta demanda, que são os nanomateriais, os nanocompósitos, tudo com esse carbono aí fulereno, que as suas propriedades elas são altamente o quê? Refinadas, tá? São condutores, são excelentes condutores, são perfeitos aí esses carbonos fulerenos. Temos os alótropos do oxigênio, que eles vão ser diferentes na atomicidade. Lembrando que o ozônio é um gás que envolve aí, em outra atmosfera, né, terrestre, é diferente. Já o oxigênio é indispensável à nossa respiração. Temos os alótropos do fósforo, para vocês visualizarem. Aí eu tenho dois tipos, o fósforo branco e o vermelho. Tenho o enxofre rômbico e monoclínico, que vão diferir aí um do outro pela estrutura cristalina também. Embora eles tenham a mesma fórmula molecular. E a estabilidade aí dos alotrópicos, né? Dos alotrópicos, que entende-se como sendo mais estável aqueles que a gente encontra em condições normais de temperatura e pressão. E aí, quando a gente fala de condições normais de temperatura e pressão, a gente fala de estado padrão. Então, o que seria esse estado padrão? Temperatura de 25 graus Celsius e pressão de 1 atm. Então, daqui para frente, quando a gente for calcular variação de entalpia, a gente tem que ter em mente que estado padrão de alotrópicos, por exemplo, carbono grafite, oxigênio gasoso, enxofre rômbico, cloro gasoso, que são as substâncias que a gente encontra a 25 graus Celsius e 1 atm na natureza, a entalpia dessas substâncias sempre vai ser igual a zero, que é o que a gente denomina como substância simples. Ok? Então tá aí, ó. Exemplo
Considere a equação a seguir para dizer se é verdadeiro ou falso. Então, é exotérmica liberando 286 kJ por mol de oxigênio consumido. Sim. Ficou mudo só para mim. Oi? Oi, tem alguém aí? Eu tô aqui, eu tô esperando a resposta. Ah, tá. Você Sim. tinha ficado mudo. É sim? É a metade? Olha o que eu tenho lá. Eu Eu- tenho Peraí que tá tampando meu Tá pé. negativo. É exotérmica. liberando 286 kJ por mol de oxigênio consumido? Não, eu Não. acho que é o de baixo. Não, é 6 para 2 mãos falso. de água. 1 mol de oxigênio consumido libera 572 kJ. Então é falso. A segunda, exotérmico liberando 572 kJ para 2 mols de água produzida. Sim. Verdadeiro. Terceiro, endotérmica é falso. E a quarta, endotérmica, também é falso. Próximo aí. Considere o diagrama. Bom, isso aqui eu vou deixar para vocês fazerem aí depois. Então, vamos lá. Continuando a proposta, já que a gente ainda tem um tempinho. Eu coloquei uma listinha lá de exercício para vocês fazerem, tentem fazer. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Muito bom dar aula para vocês, gostei, fiquei muito feliz, tá? Estou muito satisfeito. E Eu sou um super aluno. é um super aluno? Quem falou? Gente, todos nós somos super alunos. Eu, Clíndia, Daniel de Souza. Ah, não, mas eu escutei falar muito bem do terceiro ano. Eu estava assim, Eu? ansiosa já para começar a dar aula para vocês. Então, assim, muito bom. Contem comigo, tá? Para o que precisar. E Obrigada. vamos estudar, vamos trabalhar, tá certo? E eu estou à disposição de vocês, não só para a parte de Química 1, não. Para o que vocês precisarem aí, eu estou à disposição. Professora, Oi? a gente vai pegar o link de novo quando essa daqui acabar? Não, não precisa, porque eu já encerrei. Tá bom. Essa Ok? lista que você colocou aí, ela tá na plataforma? Tá lá na plataforma. Eu coloquei lá como exercícios complementares. Tá. Aí na semana que vem eu termino Isso, essa tá. parte, aí eu entro em lei de Hess e outros tipos de reações exotérmicas e endotérmicas. E aí a gente finaliza a termoquímica. Tá bom. Tá. Perfeito. Perfeito, então. Bom final de semana para vocês. Fiquem com Deus. E Igualmente. se a dúvida, só me procurar. Ok. Obrigada. Tá. Pra você Professora, também. licença. Oi? A senhora viu que eu mandei na plataforma para a senhora? Hoje? Não, ontem. Ontem à tarde. É sobre Não, minha não prova. vi. Não vi. Vou procurar lá. Tá bom. Eu mandei pelas mensagens. Ah, então vou ver. Tá, beleza. Tá? Mas é algum problema com nota? Não, nada disso não. É porque eu errei o negócio lá e eu mandei pra senhora. Ah, tá bom. E eu considerei?